Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre teatro, chegando aqui à nossa última parte. E a gente vai falar sobre a questão dos bastidores do teatro. Então, as pessoas que trabalham, por trás das cortinas e por toda a preparação para uma peça. Primeiro, a gente vai relembrar, o que a gente falou na nossa primeira aula sobre o que precisamos para criar uma peça de teatro. Então, a gente precisava de um roteiro, precisava dos atores e precisava do público. Depois que a gente falou sobre isso, a gente chegou a comentar lá na aula sobre a história do teatro, sobre a origem, do teatro, sobre a questão do espaço físico também. Então, aonde que ia ser apresentada essa peça? Aonde estaria o público? E isso tudo vai estar relacionado também à nossa aula de hoje. Primeiro, pensando na questão do roteiro, a gente vai chegar a outros elementos, que compõem o teatro. Então, a gente vai chegar na questão do gênero. Então, se é uma peça de comédia, se é uma peça de drama, se é um musical, isso tudo está ligado ao roteiro. E isso vai influenciar em outras questões. Porque, dependendo do gênero, dependendo do roteiro, a gente também vai precisar da questão do contexto histórico, geográfico e cultural. Então, se é uma peça de época, vai ser produzida de um jeito. Se é uma peça atual, vai ser produzida de outro. E isso tudo vai influenciar na questão do cenário e do figurino. Então, a gente vai, dependendo ali do roteiro que a gente tem, a gente vai, a partir do roteiro, criar o nosso cenário, criar a ambientação e também criar o figurino, que tipo de roupa vai ser usado, que tipo de maquiagem a gente vai precisar. Então, vai ser sempre feita uma pesquisa a partir do roteiro para ver ali qual vai ser a melhor forma de ambientar aquela história. Então, se é uma história de época, o que se usava naquela época? Como que eram os lugares, os ambientes daquele período histórico, específico, naquela região. Então, vai depender também. Se é uma história de época que se passa na Europa, é de um jeito. Se é uma história de época que se passa na Ásia, é de outro. Então, isso tudo vai influenciar. Isso tudo vai influenciar na forma como a gente vai produzir e criar esse cenário e produzir esse figurino. Então, a gente tem, por exemplo, aqui... e também a questão assim, se for uma peça contemporânea e o diretor, e o roteirista, eles querem ali um cenário que seja mais elaborado, que transmita um sentimento, então vai ser algo mais abstrato, não vai ser algo... É a mesma questão da pintura. Tem o figurativo e tem o abstrato. Então, você pode ter ali aquela questão, aquele literal, Então, a gente tem, por exemplo, no Romeu e Julieta. A gente tem uma cena famosa em Romeu e Julieta, que é a cena do balcão. Então, a gente tem esse aqui um exemplo que é mais figurativo. Então, a gente tem ali como que era, provavelmente, mais ou menos a arquitetura da época, em que se passa Romeu e Julieta. Claro que isso não vai ser feito de forma... pode até ser feito, de uma forma que imite de forma idêntica o material que era usado na época, que você não vai construir isso, ou você vai aproveitar algo que você já tem na arquitetura do espaço onde você está apresentando a sua peça, ou você vai construir isso em madeira, em papelão, no material que você tiver disponível, dependendo ali do seu orçamento. E dependendo também da proposta. Se é uma proposta que seja algo mais realista, então você vai usar ali uns materiais que passem essa sensação mais realista possível. Agora, se é algo mais fantasioso, não tem essa necessidade. Se uma peças infantis, por exemplo, eles não têm tanto essa necessidade de criar coisas muito realistas. Então, eles criam mais por esse lado do abstrato, por esse lado do fantasioso mesmo. Aqui, por exemplo, nessa cena do balcão de Romeu e Julieta, foi criada ali, não é de forma realista, mas passa uma ideia, a gente consegue, é figurativo, a gente consegue ver que tem o balcão imitando ali a forma que era a arquitetura da época. Tem as plantinhas ali, por mais que a gente veja claramente que não são plantas de verdade, mas que imitam uma planta real, que passam essa ideia, que tentam ser figurativas. Já nessa versão que foi montada de uma montagem, de Romeu e Julieta do ano passado,
A gente tem a mesma cena, a cena do balcão é a mesma cena, baseada no mesmo roteiro, mas um cenário completamente diferente. Aqui ele não é figurativo. A gente tem essas alturas, né, para transmitir ali a ideia de que a Julieta está no balcão, na varanda do quarto dela, mas a gente tem ali, na verdade, é um cubo, né? Um cubo não, né? Essa forma, né? Ele é ali de uma forma quadrada, ele não tem essa intenção de ser como tinha a outra, de imitar a arquitetura da época. É só para dar essa ideia de que ela está numa varanda e ele está na parte de baixo ali, escondido. Na verdade, o Romeu, se eu não me engano, ele estava escondido entre árvores. E aqui a gente nem tem a árvore. Eles fazem isso de uma forma bem mais abstrata. Mas ainda assim transmite a ideia. A gente tem até essas flores, parece flores, né? Penduradas, que ora parece, lembra as flores, né? Que remeteriam ali as plantas que tinham no castelo, né? Ali no lugar onde a Julieta mora. Ora, lembra também estrelas, porque a cena se passa à noite. Vamos fazer pelo menos uma declaração de amor. Mas isso eu já fiz, mesmo sem você ter pedido. Julieta, minha senhora! Que foi, Ana? Entra. Querido Montecchio, espere um pouquinho, eu já volto. Eu já volto. Que noite mais abençoada. Só tenho medo que por ser noite, tudo seja apenas um sonho. É bom demais pra ser verdade. Romeu, se o seu amor é sincero e honesto, me propõe em casamento. Mande a resposta pela pessoa que irá lhe procurar amanhã, dizendo onde e quando devemos realizar a cerimônia. Então a gente viu ali nessa cena que o cenário, né, a forma como o cenário tá, ele também vai influenciar na forma como que o ator se posiciona no palco. Então, num cenário ali que seria mais realista, não tão abstrato, talvez não teria ele empurrando uma estrutura daquele tamanho, porque era algo ali que passava uma ideia de algo que seria muito pesado para alguém empurrar sozinho. E a ideia, né, que na cena, se não me engano, o Romeu, ele escala pelas grades, eu acho, pelas plantas que tinham no balcão, alguma coisa assim. Sei que ele realmente, assim, na cena tem essa questão de que ele sobe pra ir até o encontro dela. E aqui a gente tem essa forma, né, como o cenário tem essa forma diferente. O ator, ele vai se posicionar no palco e interagir com o cenário de uma forma diferente do que seria se fosse um cenário mais realista. Essa questão do cenário, a gente vai ter ali alguns profissionais, né, que trabalham com essa parte. Então, a gente tem, né, no cenário, a gente vai ter a questão da cenografia. Então, o cenógrafo, ele vai ser a pessoa que vai idealizar, né, o cenário, como é que vai ser, vai desenhar todo o cenário. A gente faz, a parte que eu estudo na faculdade, uma das coisas que eu estudo na faculdade. A gente estuda como é que cria as plantas para os objetos cênicos, não só para o cenário, assim, cria as plantas, né, como planta de arquitetura mesmo. Então, a gente cria as plantas ali para os objetos cenográficos, tanto para os ambientes, né, como a gente está vendo aqui, esses ambientes grandes, como planta também para criar cadeira, para criar móvel, porque no cenário, geralmente, a maior parte é tudo falso, é tudo criado. Então, às vezes, a gente vai usar móveis que são de verdade, que são comprados e são guardados em acervo, mas, no geral, são coisas que são feitas ali para durar só o tempo que o espetáculo vai ficar em temporada mesmo. Então, a gente cria ali, né, as plantas para os cenários, cria objetos específicos de cenário. Então, tem alguns nomes específicos, né, de americana, coisas que são feitas, né, pra gente fazer ali, criar objetos cênicos, objetos cenográficos. Eu fiz uma matéria no ano passado que era pra isso, pra gente estudar essa parte. Tem a cenotécnica, o cenógrafo, ele vai criar, ele vai desenhar, mas não necessariamente vai ser ele que vai fazer isso. Então, ele vai fazer talvez ali uma
Mas quem vai fazer isso para valer é o pessoal da cena técnica, que vai ser o pessoal da marcenaria, da costura. Se tiver alguma coisa que usa metal, né, então vai ser o profissional que trabalhe com isso. E existem ali marceneiros que são que trabalham já especificamente com criação de cenário. Vai ser uma marcenaria mais específica. A costura também, para fazer a cortina, para fazer coisas de tecido que podem ter nesse cenário. E a gente tem, né, o contra-regra, que vai ali ajudar, né, durante o espetáculo, para colocar os objetos cênicos no lugar. A iluminação e a sonoplastia. Tanto a iluminação quanto a sonoplastia, elas são importantes, né, para manter ali o espetáculo caminhando da melhor forma possível. Então, se o áudio falha, ele pode acabar ali com a experiência do espetáculo. E a questão da iluminação, a mesma coisa. Falando sobre o cenário, né, tem essa peça que eu fui no ano passado, chama A Mandrágora, que era feita num ambiente que não era um palco tradicional. A gente tinha esses 3 palcos no centro e a plateia ficava em volta, no alto, né? Então, ora os atores estavam interagindo assim entre si em um palco e outro. Ora, às vezes, eles estavam ali onde a plateia ficava, na parte de cima, interagindo com quem estava no centro. A questão da iluminação era muito importante aqui. Então, o iluminador, ele tinha mais que era quase um personagem também, era quase um ator ali também. Então, era muito importante, assim, para dar o tom da cena. Então, a iluminação, ela era muito colorida e muito participativa na história. Então, teve momentos que se colocava um tecido, né, como nessa imagem aqui. Esse tecido estava aqui atrás e ele vinha... o pessoal da contra-regra, né, ia puxando ele, os próprios atores até, eu acho, ia puxando ele para cobrir a iluminação, para dar um efeito diferente na luz, aí para dar o efeito que eles precisavam aqui nessa cena. Então aqui a gente tem, né, os atores nos palcos interagindo. E temos a questão do figurino. O figurino, né, ele vai também ajudar a ambientar, né, a história. Então, ele vai ajudar, né, a dar essa ambientação da história e também ele pode fazer parte do cenário. Tem várias questões aqui. Mas a gente vai precisar aqui da pessoa que vai fazer o desenho do figurino, a pessoa que vai criar, a pessoa que vai pesquisar, a costureira que vai fazer, e também vai envolver a maquiagem e o camarim, porque o pessoal que trabalha, né, nos bastidores durante lá o dia, tem gente que fica responsável só por ajudar no camarim, porque as trocas de roupa às vezes são muito rápidas, então você precisa ter ajuda, o ator não pode necessariamente fazer aquilo sozinho. Como eu falei, né, ele pode dar o tom não necessariamente de forma esperada. Então, por exemplo, o mesmo exemplo do musical que eu falei na semana passada, do Hamilton, é um musical de época, então a gente tem ali roupas de época, mas os cabelos eles não são penteados de época, eles são outros penteados, né? Se fosse nesse período eles usavam penteados completamente diferentes, usavam perucas também, né, brancas, assim, que fazia parte ali desse período histórico. E aqui eles optaram por fazer penteados que fossem diferentes. 1781. Monsieur Hamilton. Monsieur Lafayette! In command where you belong. Are you saying no sweat? We're finally on the field. We've had quite a run. Immigrants. We get the job done. So what happens if we win? I go back to France. I bring freedom to my people if I'm given the chance. We'll be with you when you do. Go lead your men. See you on the other side. Till we meet again. Let's go. Shot. I am not going away, my shot. I am just like my country. I'm not scrappy and hungry, and I'm not going away, my shot. Slavery. When we finally drive the British away, Lafayette is there waiting in Chesapeake Bay. How did we know that this plan would work? We had a spy on the inside. That's right. Tell a spying on the British government. I take their measurements, information, and then I smuggle it to my brother's revolutionary covenant. I'm running with the sons of liberty, and I am loving it. See, that's what happens when you up against the ruffians. We in the somebody's gotta shovel it. Hercules Mulligan. I need no introduction. When you knock me down, I get the back up again.
ali nessa cena, né, desse musical, que é o Hamilton, que eu comentei, que é esse aqui, né? Que é o uso tanto do cenário, quanto do figurino, quanto da escolha das músicas, ela não vem de uma forma óbvia. Porque ele se passa, é um musical de época que se passa numa época específica, que é a época da independência dos Estados Unidos. Mas ele usa ali os figurinos de uma forma diferente, ele usa, como eu já falei, a escolha dos atores, ela não tem... A intenção ali é justamente mostrar pessoas de diversas raças, principalmente imigrantes, para contar essa história da independência dos Estados Unidos. Então não tem muito essa necessidade de ter, como eu falei, né, de serem pessoas que eram fisicamente parecidas com os personagens, apesar de serem personagens que existiram na vida real. E tem ali essa utilização do figurino, baseado no figurino de época, mas com penteados diferentes, com pessoas diferentes exercendo papéis diferentes, porque a gente tem, por exemplo, né, tem mulheres na parte dos dançarinos que fazem pessoas que estavam na guerra, e mulheres não iam pra guerra. Então, ela tem esse uso que não é de uma forma óbvia. E o cenário também, a gente vê eles mexendo naquela parte que eles levam, né, as cadeiras, levantam partes, né, dos móveis, dos cenários. Eles estão contando que o mundo vai virando de cabeça para baixo, porque eles estão falando ali sobre uma parte importante da guerra, da independência. E aí eles fazem essa questão, né, esse uso do cenário. De uma forma, né, tem essa interação não óbvia ali com o cenário. A gente tem, como eu falei, né, dos bastidores, temos muitos profissionais que trabalham ali, né, para fazer, além das pessoas que estão ali, né, em cima do palco, a gente tem o diretor, tem o roteirista e tem as pessoas que trabalham ali no dia a dia mesmo, fazendo, né, essa questão dos bastidores, que é necessária também para a peça poder existir. Eu vou passar um trechinho de uma entrevista com alguns desses profissionais. Ele mergulha no espetáculo. E esse mergulho, e ele não entender como isso acontece e simplesmente assistir, ficar, vamos dizer, deslumbrado com isso, já é nosso pagamento. Porque enquanto a gente está esquecido, quer dizer que está indo tudo bem. Quando alguém lembra da gente, o problema está acontecendo. Eu acho que eu queria trabalhar antes de qualquer coisa com banda apenas, produzir banda. E aí um amigo meu me chamou um belo dia, tá a fim de trabalhar no teatro? Falei, beleza, o que tem que fazer? Mexer em um microfone só. E aí eu falei, legal, quero aprender isso daí também, vamos aprender, o que eu tenho que fazer? E eu acabei pegando a partir de aí, porque a gente começa a pegar peças com 16 microfones e você acaba pegando gosto, né? Fiz uma peça como ator chamada Garotos de Aluguel, não curti muito a área de atuar e gostei de ficar dentro do palco. Aí fui ajudante de contra-regra, fui ajudante de maquinista e hoje eu sou maquinista contra-regra, conheço todo o sistema de palco. Não entendem muito como as coisas acontecem, então eu acho que as pessoas vêm com uma coisa meio pré-determinada na cabeça de que isso nasceu pronto. Quem vê, quem assiste, quem olha, fala que é bonito, é mágico, entendeu? O contra-regra, entendeu? É que cuida do palco, entendeu? Marcação, chão, linóleo, entendeu? Que é esse piso branco, material de cena, entendeu? Pendurar as coisas, entendeu? Ajeitar as coisas, fazer o preset atrás, entendeu? O maquinista não, o maquinista trabalha com sistema aéreo, entendeu? Com vara de luz, entendeu? Com vara de cenário, entendeu? Com movimentação de cenário, entendeu? Com desce perna, sobe painel estrelado, faz voo de pessoas também, de repente, entendeu? Depende da produção. Sou técnico de espetáculos, bandas também. Sempre tem um ensaio antes da estreia, sempre passar a banda, ver se tá chegando tudo legal. E depois no espetáculo mesmo eu faço a operação. Como a gente está trabalhando com bandas, não só com microfones dos atores, tem que sempre ficar mexendo no volume. Esse trabalho é uma paixão, uma diversão. No
por dinheiro, não foi por pilha de ninguém, foi paixão. Quando eu pisei no palco, quando eu estreiei o meu primeiro espetáculo, falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida e é por isso que eu me sacrifico todos os dias e sacrifico minha família também. É amor. Você acaba pegando uma amizade com as pessoas, você acaba fazendo uma família. Ficar aqui de frente assim, vendo a caixinha preta, vendo o espetáculo acontecer, é uma coisa que não tem preço, assim, que vale a pena, vale estar aqui. O teatro pra mim é uma vida, tem um amor por isso. Representa a realização, cara. Teatro representa ser feliz, assim. Entendeu? Então, putz, acabei gostando bastante de teatro, bastante. Eu não consigo sair, não. Eu vou encerrar por aqui, então. Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos, já entrando em outro tema. Como vocês viram ali, né, tem muito mais profissionais do que a gente imagina para poder fazer uma peça de teatro funcionar. Mas é claro que isso aqui foi só um resumo do resumo do resumo. E se vocês se interessarem mais, pode me perguntar ou pode fazer umas pesquisas. Eu vou deixar alguns outros links aqui também com a entrevista completa e sobre esses assuntos. Então, na próxima aula a gente continua com os nossos estudos.